Olá, tudo bom? Eu sou Hilberson Miranda, pode me chamar de Yubi. No vídeo de sacadas de astrologia de hoje eu quero tornar mais fácil para as pessoas entenderem um assunto que é inicialmente difícil, que são o quê? Os aspectos astrológicos, né? Os aspectos que cada planeta faz com qualquer outro planeta do nosso mapa natal. E eu quero usar um exemplo aqui, né? Vou usar algumas metáforas, mas já logo quero dizer o seguinte: não existe isso de aspecto positivo e aspecto negativo, né? Isso a prática me mostrou. Muita gente fala, Yubi, a quadratura, né? Que é o quê? Um planeta está a 90 graus de distância de outro. Isso esse ângulo é a quadratura. Muita gente fala, que é isso, Hilberson? Quadratura é muito pior do que um trígono. Cadê? Aqui. Do que um trígono. O trígono é muito melhor do que a quadratura. O trígono é um aspecto positivo, a quadratura é um aspecto negativo. Vou te dar um exemplo agora que pode mudar essa sua percepção. Os aspectos ditos positivos são aqueles que os atributos de cada planeta, as características de cada planeta, vamos pegar o Marte aqui. Então aqui é o aspecto entre o Sol e Marte. Aqui é o aspecto de trígono, que é inicialmente, a priori, considerado positivo. Os aspectos positivos, eles indicam que há uma facilidade na junção dos atributos, das características desses planetas que estão em aspecto. Então, por exemplo, aqui, Sol e Marte estão em trígono, um aspecto dito positivo. Então, a energia, digamos assim, as características de Sol e de Marte, esses atributos desses astros, eles vão se juntar, se dar as mãos de uma maneira mais fácil. Isso não quer dizer que a gente vai expressar, né, essas características de uma maneira positiva. É como se você unisse duas pessoas do mal, Sol e Marte, e elas podem se unir mais facilmente para expressar a maldade. Do mesmo modo, você pode pegar duas pessoas boas, né, que são, né, éticas, bacanas, generosas, amorosas, uni-las e elas vão se dar bem logo a princípio e vão juntar de uma maneira mais fácil essa característica bondosa, generosa para ser expressada. Por quê? Cada planeta, né, tem tem um leque de possibilidades de ser vivido, seja positivamente, seja negativamente. O Sol pode ser vivido de uma maneira o quê? Egoísta, de uma maneira egocêntrica, de uma maneira excessivamente vaidosa, né, de se achar superior ao outro. E negativa, não pode ter nem um pingo de autoconfiança, ser completamente inseguro, ser uma pessoa que se esconde, que tem medo de se expressar para não ser criticado. Marte, positivamente, esqueci de falar o lado positivo do Sol. O lado positivo do Sol é autoconfiança, é criatividade, é calorosidade. Então, esse é o lado positivo de Sol. Né? Ele tem, né, essa escala, digamos assim, tanto no nível positivo quanto no nível negativo. E o Marte também. O Marte pode ser negativamente agressividade, violência, briga, pode ser impaciência. E positivamente, pode ser essa pessoa boa, essa pessoa com o atributo de quê? De liderar, de ter iniciativa, de ter coragem. Então, cada planeta tem essa escala aí de possibilidade de ser vivido, tanto a nível positivo quanto negativo. E quando esses planetas estão em aspecto positivo, que são quais? O trígono, que é o quê? 120 graus de distância nesse ângulo aí entre um astro e outro. O sextil, que é o que? 60 graus, né, de distância entre o astro mais rápido e o astro mais lento. A conjunção, alguns autores consideram, né, um aspecto negativo, outros consideram positivo,
mas depende muito da natureza desses planetas que estão em conjunção, né? Se for um Marte-Saturno, aí alguns autores consideram que essa é uma conjunção negativa. Por quê? Porque a natureza desses dois planetas são diferentes, né? Marte é a coragem, Saturno é aquele receio, aquela desconfiança, aquele medo. Marte vai com tudo, Saturno não, peraí, não vai não. Eles têm essa natureza diferente, divergente. Então, por isso, alguns autores consideram a conjunção negativa ou positiva dependendo da natureza dos planetas em conjunção. E como eu estou te falando aqui, eu não acho nem que é positivo e nem que é negativo. Eu considero a conjunção, sim, uma facilidade, né, de ser vivenciado aquela união das características de cada planeta. Então, né, nessa escala de valores aí, para mim é considerado um aspecto positivo, no sentido que eles se unem de uma maneira mais fácil. E quais são os aspectos considerados negativos, que eu chamo de desafiantes? Porque é mais difícil desses planetas se darem as mãos, que é o que? A quadratura, que é um ângulo de 90 graus, a oposição, que é um ângulo de 180 graus entre os astros, que mais? O quincúncio, que é 180 ou 210 graus de distância entre um planeta e outro. Então, a oposição, a quadratura e o quincúncio, para mim, são considerados aspectos desafiantes. Por quê? Porque unir esses atributos de cada planeta é mais difícil. Pensa comigo, os aspectos, um aspecto entre um planeta e outro, quer dizer o quê? Que esses astros, eles precisam se unir. Eles precisam, né, darem as mãos. E um ajudar o outro, né? Então, o Sol vai tentar ajudar o Marte no que sentido? Opa, vem cá, Marte. Tenha mais clareza, Sol, sobre o seu modo de agir, Marte. O Marte vai fazer o que com o Sol? Ele vai o que? O Sol se expresse a sua identidade, o Sol, de uma maneira mais corajosa e assertiva, Marte. Então, qualquer aspecto, os planetas vão querer se dar as mãos, eles vão precisar se dar as mãos. Eles vão precisar trabalhar em conjunto. E os aspectos positivos, considerados positivos, são aqueles fluentes, ou seja, eles se dão as mãos de uma maneira mais fácil. Então, o Sol e Marte, pode ser que a pessoa seja Sol, né, muito agressiva, Marte, e vaidosa, Sol, de uma maneira muito fácil. Ela naturalmente é fácil para ela unir essas duas características. Só tem que unir as duas características negativas desses planetas. Então depende muito desse nível que cada planeta vai ser vivido. Isso depende de quê? De cada um de nós. Se você vive as características de cada planeta que está em aspecto de uma maneira negativa, então os aspectos fluentes vai te impulsionar a vivenciar esse negativo de uma maneira mais fácil. E se você vive, né, e os planetas ali em aspecto desafiante, vai ser mais difícil eles se unir. O Sol vai querer lá, não, qual é, cara? Não vem com essa de me incentivar aí, né, a me expressar com esse espírito de liderança. Eu não estou a fim de liderar porra nenhuma, não. Né? Então, assim, eles se chocam, eles se brigam, como que um não quisesse dar as mãos para o outro. Um não quiser. Quando o Marte tenta puxar o Sol fala, não quero ir. Quando o Sol tenta puxar o Marte fala, não quero ir. Então existe muito dessa briga ou facilidade na junção da expressão desses planetas. E essa briga ou facilidade na junção dos planetas diz respeito ao quê? Se esse aspecto é fluente ou não, se esse aspecto é desafiante ou não. Entendeu? Então espero que tenha sido aí um exemplo de como você pode encarar os aspectos astrológicos de uma maneira sem essa dicotomia, sem essa visão mais rasa e superficial, né, de que existe aspecto positivo ou não. Não tem isso. Existe aspecto, né, mais fácil de ser unido àquelas características que podem ser vividas negativamente ou positivamente. Apenas isso. Beleza? Beijãozão e até o próximo vídeo.